Há 50 anos, lá em 1973, aconteciam um dos shows mais incríveis na história do rock e também o melhor disco do rock progressivo brasileiro era gravado. Duas histórias sensacionais a partir de agora em Altos Plays 50 anos. Que loucura, né, pessoal? Já estamos praticamente no final do ano de 2023 e, claro, ao longo de todo esse ano, diversos canais e veículos fizeram suas listas celebrando os 50 anos de vários álbuns super clássicos que foram lançados ou gravados em 1973. Eu não tinha feito ainda aqui para o Altos Plays e resolvi dar uma olhada e percebi que ficaram de fora da maioria das listas dois álbuns que eu considero fundamentais do ano de 1973 e que por trás desses dois álbuns tem histórias incríveis para a gente poder compartilhar. Então, ainda em tempo, como o ano ainda não acabou, eu vou trazer aqui então dois álbuns que eu considero essenciais e que foram gravados e lançados, entre aspas, em 1973. E eu começo trazendo ele, Mr. Slowhand, claro, Eric Clapton, com o álbum Eric Clapton's Rainbow Concert, lançado no dia 10 de setembro de 1973. Antes de já trazer mais detalhes do disco, mostrar para vocês capa, contra capa e também label e todos esses lances que eu sempre trago aqui para vocês, é necessário e muito necessário a gente situar qual era a situação do Eric Clapton nesse momento. E já digo para vocês que não era nada boa a situação do Eric Clapton. Acontece o seguinte, ele estava recluso, literalmente afundado no vício de heroína. O Clapton, ele estava em casa, praticamente ele ficou 2 anos recluso. A última vez que ele tinha aparecido em público, a última vez que ele esteve nos holofotes, foi em agosto de 1971, quando ele participou do Concert for Bangladesh, do George Harrison, lá no Madison Square Garden, em Nova York. Então, a última vez que o público tinha visto o Eric Clapton num palco tinha sido lá em 1971, em agosto de 1971, participando então do super concerto lá do Concert for Bangladesh, organizado pelo George Harrison e o Ravi Shankar. A partir daí, ele se afundou total nas drogas e principalmente no vício com heroína e ficou recluso em casa, não saía, não recebia amigos e tal. Era aquele lance, assim, o pessoal já dava como certo, assim, a próxima vítima, assim, do rock and roll, né, das drogas, seria o Eric Clapton. Ele estava realmente afundado, não gravava, não saía de casa, não fazia shows e tal, ficava lá curtindo o seu barato, seja ele qual for, e que acabou sendo muito caro, na real, assim, ele ficou realmente muito fragilizado e realmente era algo que rolava no meio, assim, tipo, cara, pouco tempo antes, né, o Hendrix já tinha bailado e tal, então davam como certo como o próximo Guitar Hero a assumir do planeta poderia, e quase foi realmente, o Eric Clapton. Mas aí entra a história de grandes amigos, né? E principalmente o Pete Townshend do The Who, que era muito próximo ao Eric Clapton. Cara, ele resolveu juntar um time de amigos, assim, vamos tirar o Clapton dessa, vamos salvar o cara. Foi literalmente uma última, digamos assim, uma tentativa de salvar o Eric Clapton e trazer ele de volta, né? Pô, um excelente músico, ele estava realmente na cara que não ia durar muito tempo, então ele ficou 2 anos trancado em casa tomando heroína direto, e a galera resolveu organizar então, a partir de uma iniciativa do Pete Townshend, eles resolvem então fazer um show e trazer o Eric Clapton de volta para os holofotes. E não é qualquer time de amigos, né? Olha a turminha que o Pete Townshend juntou. Eu vou ler aqui para vocês para falar direitinho, né? Além de, obviamente, o Pete Townshend nas guitarras e vocais, tem ainda o Ronnie Wood, guitarras e vocais, Rick Gretsch no baixo, Steve Winwood nos teclados e vocais, Jim Capaldi na bateria e vocais, tem ainda participação do baterista Jim Karsten e também do percussionista Rebop, ou seja, um time inacreditável
inacreditável de músicos aí para fazer esse show, então, que foi no teatro, no Rainbow Theatre, né, um teatro super clássico que tinha em Londres. Todo mundo tocou lá, desde os Beatles, Rolling Stones, né, então The Who, Faces, enfim, tudo que é banda, né, daquele período tocou nesse, que foi um dos mais tradicionais palcos da cidade de Londres, o Rainbow Theatre. Então esse show aconteceu no dia 13 de janeiro de 1973, trazendo então esse time inacreditável de músicos, assim. E o lance que rolou foi o seguinte, que é surreal a gente, né, hoje pensar nisso, né? Então era apenas uma noite lá, né, esse show, mas eram em 2 sessões, então tiveram 2 shows na mesma noite, um no comecinho, né, no comecinho da noite, final de tarde, rolava a primeira sessão, aí faziam um intervalo, né, trocava o público e eles voltavam para o palco e faziam o show na íntegra. Deixa eu já mostrar para vocês e já vou trazendo alguns detalhes assim desse show, né, que é o seguinte, então foram 2 shows na mesma noite, né, no Rainbow Theatre, em 2 sessões, e então felizmente gravaram em áudio esse show, né, e que gerou esse álbum aqui que acaba saindo então em setembro de 1973, o show acontece em janeiro e lá em setembro eles lançam então este LP com o show, só que já começa aí, enfim, algumas coisas que felizmente, né, hoje em dia a gente tem acesso a essas informações. No álbum saíram apenas 6 músicas, né? E nesse repertório ele mescla, claro, algumas coisas do primeiro álbum solo dele de 1970, tem músicas do Derek and the Dominos, tem também músicas do Traffic e também do Blind Faith, né? Porque na banda aí junta meio que um time assim misturando, né? Além do Ronnie Wood e do Pete Townshend, né? Dessas bandas, tem ainda a turma do Derek and the Dominos e também do Blind Faith, né? E acontece que então eles lançam o álbum com apenas 6 músicas tiradas entre a primeira sessão e a segunda sessão das apresentações que aconteceram, né? Hoje em dia a gente já tem acesso porque lá em 2005 não, desculpa, lá em 1995 saiu somente em CD uma edição estendida que trazia então o repertório completo, né, das 2 apresentações, e a gente sabe hoje, a partir desse registro, que foram basicamente 14 ou 15 músicas em cada um desses shows, né, e infelizmente quando sai esse álbum eles colocam apenas 6 faixas, mas mesmo assim é sensacional a gente poder escutar pelo menos o que rolou nesse show, né? Deixa eu já trazer, então, mostrar de novo aqui a capa que traz, então, todos os músicos que participaram, né? A fotinho do Clapton ali. Na contracapa, além da ordem das músicas, a gente tem aqui uma imagem do show, né? Mostrando aqui a turminha reunida, né? Aqui o Steve Winwood, o Ronnie Wood, o Rick Gretsch, o Clapton, aqui o Pete Townshend e ali o Gene Capaldi, né? Então tá aqui esse registro e já começo dizendo para vocês, é muito louco, são 2 coisas, né? E por isso que eu quis trazer e fiz essa brincadeira do show não filmado, porque é o seguinte, eu sempre piro nessa, assim, primeiro, é muito raro, são pouquíssimas as imagens que tem registros fotográficos do show, não são muitos, pelo menos tu procura na internet, não encontra. Até digo para vocês, essa aqui é a edição brasileira do álbum. Aqui no Brasil saiu em 1974, peraí que eu esqueci de mostrar para vocês o label aqui. Aqui no Brasil ele sai em 1974 pela RCO, né? Está aqui. Sai aqui no Brasil, enfim, um ano depois, né, como era bem comum e tal, mas lá acaba saindo em 73 e tal. E o lance é realmente esse, assim, não, primeiro, são pouquíssimas as imagens e na edição original, pelo menos essa foto é colorida, só aqui no Brasil que eles colocaram em preto e branco, mas mesmo assim, se tu procurar na internet, tu vai ver que são pouquíssimas fotos que existem desse show, né? Então já começa aí, né? Digamos assim, vamos lá. A boa notícia foi que realmente conseguiram fazer o show e trazer o Eric Clapton para os holofotes novamente e salvar o cara de alguma maneira, né?
o que eu acho uma péssima notícia, é uma coisa que eu brinco sempre com amigos mais próximos, assim, a gente sempre fala que, cara, vai dizer, é um dos maiores shows que não foi filmado, algo que era muito comum na época, assim, registrar esses shows e tal. Hoje em dia a gente sabe, muita coisa foi filmada, só que começa o seguinte, primeiro, são pouquíssimas fotos que foram feitas e não fizeram nenhuma imagem, nenhuma filmagem desse show. Então, realmente, eu considero, particularmente, uma opinião bem particular, assim, cara, um dos maiores shows de rock que não foram filmados na história da música, assim, né? Então é o filme de um show que nunca foi feito e que seria com certeza uma maravilha poder assistir então toda essa turminha, né? Se apresentando, era algo que realmente eu adoraria, imagino que vocês também, assim, imagina ver ali aquela, né, na frente do palco ali, né, Eric Clapton no centro, lado direito o Ronnie Wood, lado esquerdo o Pete Townshend, toda essa turma e tal, e a gente não tem nenhum registro disso em vídeo, apenas pouquíssimas fotos. E além dessa curiosa, né, e super formação, vamos lá, Pete Townshend criou um super grupo por Eric Clapton, né, então isso aí já é algo super curioso. Esse show também traz uma curiosidade, né, principalmente para quem gosta de guitarras, né, para os guitarristas. Foi a primeira vez que o Eric Clapton usou no palco uma guitarra que se tornou a principal guitarra dele, super famosa, a famosa guitarra Fender Stratocaster, que ele chamava de Black. Então a famosa guitarra Black aparece no palco com Eric Clapton pela primeira vez nesse show, então, aqui no Rainbow Theatre, né? É uma guitarra que ele usou, então, a partir de então, né, desde 73 até 1985, quando ele resolve aposentar a guitarra, né? Então também tem essa curiosidade, e também reza a lenda, né, até pelas pouquíssimas fotos, como eu já comentei, que tem do show, tem algumas fotos que ele aparece como a Gibson Les Paul. Reza a lenda que ele usa a Black, né, a Fender Stratocaster preta, na primeira sessão, né, no primeiro show da noite, e na segunda sessão da noite ele ataca com a sua já famosa também Gibson Les Paul, né? Então aqui também marca a primeira vez que o Eric Clapton usa então a famosa guitarra Black, né, que depois aparece em todos os álbuns. Ela aparece também a guitarra que ele toca, que aí sim fizeram o favor de filmar, né? Tu vê que como é importante e legal quando isso é registrado, né? O famoso concerto de despedida do The Band, né? O The Last Waltz, que o Eric Clapton participa, e foi filmado pelo Martin Scorsese. Pô, Scorsese, por que tu não filmou o Rainbow, cara? Tinha que ter filmado o Rainbow também. É uma lástima a gente não ter a filmagem desse show. Mas enfim, o Eric Clapton aparece lá no The Last Waltz, né, do The Band, tocando a Black, e ele usa essa guitarra até 1985. E outra curiosidade, essa guitarra, ele acaba leiloando essa guitarra em 2005, e na época foi o maior valor pago para uma guitarra na história, né? Atingiu a marca de um pouco mais de 995 mil dólares. É, a venda da Black, inclusive, né, que chega a ser algo muito louco, né? Esse show aqui foi feito, organizado para tirar o Eric Clapton do vício da heroína, e acaba amarrando, a história da Black acaba amarrando também de alguma maneira essa história, assim, porque, vamos lá em 2005, o Clapton vai leiloar essa guitarra para arrecadar fundos para a fundação que ele tem até hoje, né, para tratamento de vício, né, tanto em droga e álcool e tal, o famoso Crossroads Center. Ele leilou essa guitarra, ela atinge um valor recorde de 995 mil dólares, e o Eric Clapton então vende, e esse valor é arrecadado então para essa fundação, que ele está à frente dessa fundação até hoje, né. Uma outra curiosidade também, o que também acaba sendo uma boa notícia, né? A gente vê que deu certo. No fim, o Eric Clapton, enfim, faz esse show com toda essa turma, ele acaba se recuperando de alguma maneira, então ele passa o resto do ano já, enfim, começando a compor de novo e tal, e no final de 1973, comecinho de 74, ele viaja para os Estados Unidos, ele vai morar na Flórida, em Miami, na Flórida, onde lá, então, ele volta e grava, então, o seu primeiro álbum, né, depois de praticamente 3 anos
sem gravar e sem aparecer e tal, ele acaba se recuperando, felizmente, então funciona, deu certo essa batalha dos amigos para recuperar então o Eric Clapton. Ele retoma então a sua carreira, no começo de 74 ele grava um álbum, né, da volta do Eric Clapton para os estúdios, né, o famosíssimo álbum 461 Ocean Boulevard, que traz o Eric Clapton de volta, mais saudável e volta às paradas. É um disco que teve muito sucesso, então tá aqui um álbum que completa 50 anos de existência, que infelizmente também marca os 50 anos do melhor filme de show de rock, que não foi feito, mas temos aí os álbuns para poder escutar. E digo mais uma coisa, eu estava esperando que saísse uma edição especial em vinil, assim como saiu em CD, com os shows completos, né? Ok, o ano não terminou ainda, está em tempo de lançarem, merece uma edição estendida em LP também, esse super clássico, então, Eric Clapton's Rainbow Concert. Tá, e se um disco que foi gravado, mixado e todo empacotado ficou prontinho para ser lançado em 1973, só que ele acaba ficando na gaveta por quase 20 anos, vale celebrar os 50 anos? Para mim tá valendo, com certeza é um álbum que está, na minha opinião, completando 50 anos. Estou falando dessa obra-prima dos Mutantes, Os Mutantes com o álbum A e o Z. Aqui a capa, contracapa, também eu já vou trazer mais detalhes para vocês, mas é claro, vale uma explicação e falar o que estava rolando nesse momento ali, no comecinho de 1973 com os Mutantes. Nesse período, os Mutantes já sem a Rita Lee, a formação era só com Arnaldo Batista, Sérgio Dias, o Liminha e o Dinho. Seguia toda a turma, como já estavam morando há um tempo numa espécie de comunidade muito doida na Serra da Cantareira, em São Paulo, onde eles tinham cada um as suas casinhas e tal, e era o QG dos Mutantes, né? Era conhecido inclusive como Mutantolândia, né? Onde eles ficavam ensaiando e pirando muito. E nessa fase a piração era extrema, assim, eles estavam assim no auge da licergia, tomando LSD assim já no café da manhã, assim, todo dia numa loucura total e tocando e gravando e tal, ensaiando suas peças musicais, que nesse momento aqui eles estavam assim literalmente com os dois pés, a cabeça e a mente, tudo que você imaginar, direto no rock progressivo, a influência aí na sonoridade, que é o que a gente vai encontrar inclusive nesse álbum. Tem muita coisa do Yes, da primeira fase ali com Tony Case, King Crimson, até toques de Mahavishnu Orchestra e também algumas coisas também de Emerson, Lake and Palmer, ou seja, progressivo na veia, que faz sentido para os roqueiros, digamos assim, da época, porque vamos lá, entre 72 e 73 o progressivo era a música, pode dizer que era a música pop do momento, dentro do rock, era algo que o mundo inteiro estava fazendo, um monte de banda de rock progressivo no seu auge, lançando álbuns sensacionais, e os Mutantes, como sempre muito antenados no que estava rolando lá fora, eles já estavam nessa onda já há algum tempo, já tinha alguns toques de progressivo nos álbuns anteriores, inclusive até no álbum da Rita Lee, que eles tocam também e tal. Então eles já estavam com isso direto na cabeça. O que acontece? E no verão de 1973, eles terminam os ensaios com as músicas novas e tal, faixas instrumentais super longas e com climas muito, muito doidos, as letras, que eu já vou trazer alguns detalhes, e eles vão para o estúdio da Eldorado, em São Paulo, e gravam as 6 faixas que aparecem nesse álbum aqui. Então, e gravam assim, né, até eu já vou trazer aqui para vocês, que tem aqui uma excelente biografia, por sinal, se você não leu ainda, recomendo. Para mim é, com certeza, a biografia definitiva
dos Mutantes, escrita pelo meu grande amigo jornalista Carlos Calado. E aqui, inclusive, é pouquíssimo assim o que se fala desse álbum, né? Porque realmente eu já vou trazer mais detalhes, mas só para vocês já entenderem o clima aqui, que eu acho que o Calado ele coloca muito bem no livro. Eu vou ler aqui para vocês, porque ele fala assim, né? Tem todo esse clima do LSD, essa coisa de música lisérgica, coisa do coletivo e tal. E ele fala aqui num trecho, né, que as letras, né, foram também criadas, não só as músicas, como as letras foram criadas coletivamente e trocaram o bom humor, né, e o deboche por uma nova ideologia, né, uma espécie de pregação lisérgica. E é exatamente isso, né? Porque a gente vai ver trechos assim como: você sabe o que eu pensei, eu também sei o que você pensa, você sabe o quanto andei, Deus, também serei o que você quiser. Esse lance assim de, né, estamos todos reunidos numa pessoa só, eu sou o A e o Z e tal. Então aqui na verdade ele até termina aqui dizendo: no fundo os mutantes passaram a fazer música para quem, como eles, tomava muito LSD. E ele conta também aqui num outro trecho que a própria gravação do disco, a mixagem, tudo, eles estavam tudo sobre efeitos lisérgicos, né? Só que daí, o que acontece, né? O disco, então, foi todo gravado, ficou pronto, né? Já no comecinho de 1973, só que o que aconteceu foi que a gravadora, a Phonogram, não gostou do disco. Ouviu e disse: não, isso aqui não tem mais o humor que a gente queria dos Mutantes, não tem um apelo comercial, né? O disco, eles falaram que o disco não tinha nenhum apelo comercial, e eles não só vetaram o lançamento do disco, disseram: não, a gente não vai gravar o disco, como também dispensou os Mutantes da gravadora. Então os Mutantes tiveram o álbum vetado e também receberam um bilhetinho azul, assim, tipo: tchau, não queremos mais vocês estão muito doidos e tal. Então a gravadora não quis lançar o álbum que os Mutantes tinham gravado há poucas semanas e tal, tudo já pronto, mixado, as faixas escolhidas, colocado em ordem e tal, tudo prontinho, empacotado. Chegou lá, né, bateu na porta da direção da gravadora, a gravadora disse: não, isso tá muito doido, não queremos. O que eu acho que, enfim, na minha opinião, é muito estranho, assim, e é surreal hoje em dia a gente saber disso, porque, vamos lá, gente, como eu já falei, o progressivo era a música do momento. Inclusive no Brasil já tinham bandas como, sei lá, Barca do Sol, O Terço, lançando os álbuns, e a gravadora errou o pulo feio de não lançar esse disco. E na boa, hoje escutando, né, quando a gente teve acesso, esse disco acaba saindo só em 1992, numa edição em CD, e depois, que é exatamente essa edição que eu tenho aqui, acaba sendo reeditado em vinil pela Polisson em 2015. Então, até 1992, a gente não sabia da existência desse álbum. E quando tu escuta, pelo menos para mim, gente, é impressionante. Eu fico até pensando, claro que isso dificilmente aconteceria na época, assim, desse disco ser lançado e chegar no exterior e tal. Porque para mim, se esse disco, por exemplo, tivesse sido lançado em 73, sei lá, na Inglaterra, cara, ele já seria mundialmente aclamado, porque ele é muito bom. Porque, vamos lá, na minha opinião, o que faz desse disco a grande obra-prima do rock progressivo, que acabou não sendo conhecida na época, demorou 20 anos pra gente saber isso, ou pelo menos para eu chegar a essa conclusão. Cara, os Mutantes sempre tiveram muito à frente de todos os seus contemporâneos ali, seja em composição, né, em termos de letra e tal, como também de execução. Eles eram excelentes músicos, e aqui é surreal o salto em pouquíssimo tempo, assim, sei lá, de 72 para 73, a evolução musical deles como instrumentistas. O Arnaldo tocando muito teclado aqui, ele dá uma aula de Hammond, tem também Mellotron, tem piano. O Sérgio Dias está um monstro na guitarra, já com umas referências além de Steve Howe e Jimi Hendrix, obviamente. Tem umas coisas do Mahavishnu Orchestra, assim, do John McLeod. Então aqui eles estão
muito à frente. Hoje, escutando os álbuns contemporâneos do rock progressivo brasileiro, cara, na boa, não tem como negar que isso aqui deixa no chinelo todo mundo ali, saca? Eles estão muito à frente em termos de composição, em termos de execução musical e tal, as letras muito doidas, como eu falei, assim, ele é realmente uma missa, digamos assim, um culto ao LSD, e muito bem feito, e pensar que eles estão muito doidos gravando e mixando isso, inclusive na brincadeira muito boa de mixagem, fazendo passar do lado direito pro lado esquerdo, então tem uma mixagem muito legal, muito boa e tal. Deixa eu já trazer e mostrar para vocês o resto aqui dessa edição, então, que sai em 2015 em vinil, né? Ele saiu em CD em 1992, e com essa arte que foi feita com ilustrações, né, com obras artísticas, digamos assim, do Arnaldo Batista. Né? Então aqui também a parte de dentro que vem o vinil com as letras, né, ficha técnica e tal, gravação. Aqui também, tudo com essas ilustrações do Arnaldo Batista, né, nessa edição aqui que saiu em CD e reproduzida aqui para vinil em 2015. Também aqui, deixa eu mostrar também o vinil para vocês, com o label da Polisson, então, né, nesse álbum aqui, eles até colocam a data ali como 1992, 2015, mas na boa, para mim isso aqui, com certeza, isso aqui é 1973, né, gente? Tipo, foi pensado, foi gravado, foi feito para ser lançado, só que ficou, enfim, engavetado por esses motivos. A gravadora disse, não queremos, ainda tirou os Mutantes. E na sequência, né, assim, dando seguimento ao pós-caos aqui, porque imagina para eles, pô, chegou 73, a coisa desandou total, o Arnaldo ficou cada vez mais louco, o LSD não fez muito bem para o Arnaldo no período, então chega lá, passa o ano inteiro, eles ficam meio que num limbo, assim, o Arnaldo enlouquece também, acaba saindo da banda, e depois em 74, que é um grande ano também, ele vai lá e lança o Loki, os Mutantes ainda no progressivo, em 74, já com uma outra formação, e com um progressivo até mais virtuoso, digamos assim, lançam em 74, e aí sim a gravadora lança o Tudo Foi Feito Pelo Sol, que também foi um sucesso de vendas, foi na época, inclusive um dos álbuns dos Mutantes que mais vendeu, foi o Tudo Foi Feito Pelo Sol, porque o progressivo ainda estava na onda total no Brasil e no mundo, então realmente é surreal esse disco ter sido negado pela gravadora e tal, e porque, sei lá, eu fico sempre pensando, fico imaginando como é que seria a história se esse álbum tivesse saído, que outras bandas usariam isso como referência e tal. Então realmente é uma pena, né? Ficou praticamente, né, ficou 19 anos na gaveta até ele ir lá e tal, e sair em CD. E tem até um detalhe, deixa eu até pegar, eu tenho aqui o CD na mão, aqui. Bom é que os CDs eu guardo em ordem alfabética, então é mais fácil de achar. Só para mostrar para vocês, então esse aqui é a edição que saiu em 1992, e depois em 2015 sai essa edição em vinil, e tem uma diferença que é bem importante, a ordem das faixas no CD é diferente da ordem das faixas no LP, porque a justificativa é que para poder caber direitinho as três faixas de cada lado no vinil, eles tiveram que fazer algumas alterações. Então até deixa eu passar aqui para vocês, que já está na mão aqui os dois. No CD, a ordem começa com A e o Z, depois Rolling Stone, Você Sabe, Hey Joe, Uma Pessoa Só, e o álbum termina com Ainda Vou Transar Com Você. Já no LP, ele começa com A e o Z, Uma Pessoa Só, Ainda Vou Transar Com Você, e no segundo lado abre com Rolling Stone, Você Sabe, e termina com Hey Joe. Então tem essa diferença, assim, que foi necessário para poder editar o disco em vinil, com 3 faixas de cada lado. A ordem é diferente do que está no CD, ou seja, na ordem original. Imagino eu que quando lançaram o CD eles consultaram a turma, pelo menos para saber a ordem das músicas, e também acredito que sim, porque também é a mesma ordem que aparece nas plataformas de streaming, porque esse disco também está disponível nas plataformas de streaming. Então é isso, gente, eu resolvi trazer essas duas curiosidades, assim, primeiro, o 50 anos do melhor show de rock que não foi filmado e os 50 anos do melhor álbum de rock progressivo brasileiro que não foi lançado. Então aqui duas curiosidades dentro dessas listas
dos 50 anos, e certamente aguardem aí que eu já estou preparando os de 1974, que foi um ano incrível, assim, e acho que não deixaram muita coisa de fora. Mas fica aqui então essas duas curiosidades com 2 discos sensacionais que completaram então 50 anos de vida, né? Mesmo que os Mutantes tenham saído depois, mas por todos esses motivos que eu trouxe aqui, para mim, com certeza esse é um disco de 1973. Quero saber a tua opinião aí, se tu acha que eu tô correto ou não de falar que esse foi um dos grandes shows, um dos maiores shows não filmados e um dos grandes álbuns não lançados no ano de 1973, mas estão aqui 2 álbuns que para mim estão completando 50 anos de vida. É isso aí, gente. A gente se encontra num próximo vídeo aqui em Altos Plays. Foi um prazer. Deixem seus comentários e até o próximo episódio aqui em Altos Plays. Até mais.